Você quer saber se a sua igreja tem um ambiente tóxico? Scott McKnight e Laura Barringer são autores de Pivot, livro que oferece prioridades, práticas e poderes para transformar a cultura das igrejas. Nessa entrevista exclusiva para o Comunhão Entrevista, eles compartilham insights para líderes e membros que desejam renovar suas comunidades. Fique conosco nessa entrevista. Estamos muito felizes em ter vocês aqui conosco no Comunhão Entrevista. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Feliz por estar aqui. Que bom. A primeira pergunta. Seu primeiro livro, Tov, mostrou como a cultura tóxica pode crescer dentro da igreja. Agora, Pivot nos oferece um novo caminho a seguir. O que mudou no seu pensamento entre esses dois livros? Bem, eu acho que o que aconteceu, antes de tudo, é que começaram a nos fazer muitas perguntas, não só sobre a toxicidade nas igrejas, mas especialmente sobre o que as igrejas podem fazer para se curar da toxicidade, o que as igrejas podem fazer para prevenir a toxicidade e o que as novas igrejas podem fazer para evitar que a toxicidade se forme em suas comunidades. Então nós escrevemos Pivot como uma forma de apontar um caminho adiante para uma cultura mais Tov ou de bondade nas igrejas. Quando vocês escreveram Pivot, conversaram com a igreja. Usem ideias do Tov. O que vocês observaram? Quais erros ou boas oportunidades se destacaram? Bem, nós temos o círculo do Tov no primeiro livro, e acho que aqueles hábitos que escrevemos, hábitos de bondade para resistir aos tóxicos, são os que mais se destacam. Então, é difícil escolher um só. Acho que, pela nossa experiência, pelo menos a minha, dizer a verdade. Ou se recusar a dizer a verdade, em vez disso, distorcer, como chamamos nos Estados Unidos, criar uma narrativa, isso é realmente perigoso. Já vimos exemplos pessoais de igrejas contando uma parte da verdade e depois distorcendo para fazer parecer que a vítima é quem está mentindo. Para proteger a reputação da igreja, ou para proteger o pastor, ou para proteger os líderes ao redor do pastor. Mas esse é o que realmente me chama a atenção, o perigo de esconder a verdade, de encobrir as coisas. E para mim, eu diria que um dos grandes e importantes segredos é reconhecer a fundamental importância do caráter nos principais líderes de uma igreja, de uma comunidade de fé. Então, descobrimos que pessoas tóxicas, pessoas de mau caráter, pessoas narcisistas que abusam do poder, que podem até ser abusadores sexuais, que são verbalmente abusivas, tendem a chegar ao topo da liderança nas igrejas, assim como acontece na cultura empresarial. E descobrimos que o que precisamos buscar em líderes em nossas igrejas são pessoas de alto caráter, cheias do Espírito Santo, que sejam graciosas, amorosas e bondosas. O tempo todo, e não apenas nos palcos no domingo de manhã ou quando estão pregando no rádio ou na TV, mas sim, são pessoas Tov ou pessoas boas. Como as pessoas na igreja podem ajudar a construir uma cultura gentil e segura? O que percebemos é que as pessoas precisam reconhecer o que é uma boa cultura e como ela se parece, e então aprender com pessoas que são bons exemplos desse tipo de cultura e então começar a formar essa cultura em um pequeno grupo, o que às vezes chamamos de um bolsão de Tov,
para que a cultura Tov possa começar a crescer. Vou passar para a Laura agora. Fizemos o nosso melhor para responder a essa pergunta em Piva, e a melhor maneira que encontramos para descrevê-la foi através da metáfora de uma árvore de pêssego. Escolhemos uma árvore de pêssego simplesmente porque eu tenho uma no meu quintal. Mas, se você pensar em uma árvore de pêssego, ela tem galhos, folhas, casca, solo e, com sorte, pêssegos saborosos e suculentos. Mas, falando metaforicamente, aprendemos que existem partes visíveis da cultura, que são os pêssegos, e também partes invisíveis, que é o solo. E são essas partes invisíveis da cultura que determinam sua saúde. Então, tem muita coisa acontecendo. Eu não sabia muito sobre solo. Mas tem muita coisa acontecendo no solo e ele precisa de nutrientes, precisa de drenagem, precisa de ácido ou então tem ácido demais. Então, realmente é preciso cavar o solo e olhar o que está alimentando o solo da sua cultura, que é a árvore, para primeiro descobrir o que tem ali e depois adicionar nutrientes saudáveis para construir uma cultura saudável. Nas igrejas, estamos olhando para acrescentar a cultura da igreja, para fazer com que a cultura floresça do jeito que Jesus planejou. Muito interessante. Usamos ilustrações como agir com misericórdia. Essas são coisas boas no solo que alimentam as raízes. Buscar o reino de Deus, amar seus inimigos, fazer aos outros o que você quer que façam a você, amar o próximo, amar a Deus, seguir Jesus. Esses são os tipos de nutrientes. Por assim dizer, estão no solo, que pode alimentar as raízes, que vão subir pelas raízes até os galhos e alimentar os pêssegos, criando pêssegos saudáveis. Então, algo que aprendemos cedo é que é muito difícil detectar a cultura de uma igreja. E você não pode simplesmente ir no domingo de manhã por 1 ou 2 horas e ouvir sermões e músicas de adoração. E conhecer algumas pessoas, tomar um bom café e ir para casa achando que a cultura é boa. O culto pode ser agradável, proveitoso e inspirador, mas isso não significa que, nos bastidores debaixo do solo, tenhamos realmente uma cultura Tov saudável. E leva muito tempo para descobrir isso, e é preciso pessoas honestas, que sejam transparentes sobre o que está acontecendo. Por trás das portas fechadas, debaixo do solo, para descobrir. É muito bom saber disso. Cada capítulo do Privat termina com uma parte prática. Por que você incluiu isso? O livro é feito para pequenos grupos ou líderes de igrejas. Tudo bem. Vá em frente, Laura. Foi escrito para aqueles que desejam construir uma cultura Tov saudável. Então depende, pode ser para todo mundo, honestamente. Tivemos pequenos grupos, os líderes leram. Líderes da igreja já o leram. Tivemos anciãos, algumas igrejas domésticas o leram. Está realmente escrito. E há perguntas de reflexão, como você mencionou no final de cada capítulo. Mas ele foi realmente escrito para aqueles que desejam sinceramente buscar o reino, buscar a bondade de Deus e construir uma cultura de Tov ou transformar uma. Isso está mostrando sinais de problemas de saúde? Então, a maneira como eu responderia a essa pergunta é para ambos. É para qualquer pessoa que queira transformar ou construir uma cultura cristã saudável. Há muitas pesquisas que encontramos por aí sobre o mundo dos negócios e modelos de negócios. Não houve muita coisa sobre transformar a cultura cristã. E então meu pai, como teólogo, acrescentou sua valiosa experiência à metáfora que cuidadosamente criamos para construir ou transformar uma cultura cristã sólida e duradoura. Gostaria de dizer alguma coisa, Sr. Black McKnight. Sim.
Parte do que fizemos com essas perguntas é que sabemos que muitas vezes os livros lidam com o nível da teoria. E nosso editor queria que, ao final de cada pergunta, e tivemos uma ótima pessoa que trabalhou nisso com o editor, fossem feitas perguntas diretas e claras, que possam chegar à raiz, descer até as raízes, até a terra, dos tipos de comportamentos que precisam ser abordados, discutidos e levados em oração, para que uma igreja se torne mais saudável. Então as perguntas foram feitas porque queremos que este livro e os temas deste livro invadam uma igreja local de uma forma muito séria e prática. Ok. A palavra poder está no subtítulo do livro. Como podemos trazer de volta o verdadeiro significado do poder, especialmente agora que as igrejas estão se envolvendo mais na política? Vou deixar meu amigo responder essa. Ok. Todo mundo tem poder. Portanto, o poder é neutro em muitos aspectos. Não existe uma pessoa sem poder, ou uma sociedade sem poder, ou um grupo sem poder, ou um conjunto de líderes sem poder. A questão é o que as pessoas fazem com o poder que têm. Então a questão é, queria investigar, e nós queríamos explorar e responder. A questão é, como é o uso cristão do poder? E nós temos o poder de influenciar, e muitas pessoas usam o poder que têm para exercer poder sobre os outros, o que leva à ideia de dominação e coerção, e até mesmo de força, e frequentemente vem acompanhado de abuso. Mas descobrimos no Novo Testamento que o exemplo de Jesus e a mensagem do Novo Testamento é que o poder deve ser usado em serviço a Deus, para o bem dos outros e não para o nosso próprio benefício. Então, nós trabalhamos esses tipos de temas quando falamos sobre poder. Agora, quando você menciona política, você traz à tona um assunto muito delicado, porque a principal responsabilidade da igreja é servir a Deus e servir a Cristo no mundo, e ministrar o Evangelho às pessoas. Mas porque nos importamos com nossas sociedades e porque somos cidadãos, também participamos do setor público. Os cristãos têm a oportunidade de testemunhar uma maneira diferente de usar o poder, ou de trabalhar para o bem, ou para a transformação do poder em uma sociedade. Seguindo a Cristo, ouvindo o Espírito, seguindo as Escrituras e permitindo que o exemplo de Jesus se torne a forma como exercemos autoridade e poder em nossas comunidades. Então, eu acredito que um dos problemas agora, temos isso como um grande problema atualmente nos Estados Unidos. Eu não conheço a política brasileira o suficiente para poder falar sobre essa situação, mas pelo que eu sei, acho que a situação às vezes é semelhante. Existem cristãos que querem controlar o que está acontecendo na sociedade e o resultado da maior parte desse comportamento é prejudicial ao testemunho do Evangelho e de Jesus Cristo, em vez de uma expansão do Evangelho. Os cristãos se saem melhor a partir das margens da sociedade, testemunhando o Evangelho e vivendo uma vida alternativa, do tipo do reino, do que tentando tomar o controle do governo e do poder, coagindo e forçando as pessoas a seguirem suas ideias. Você disse que uma mudança cultural em uma igreja pode levar até 7 anos. O que torna isso tão difícil? E como a igreja continue nesse processo longo?
Essa frase, vou entrar aqui e depois deixar meu pai continuar. Essa frase veio, na verdade, de um dos alunos dele. Então, quando ele está escrevendo um livro, me corrija se eu estiver errado, pai, mas você meio que apresenta suas ideias, conversa sobre elas com seus alunos na sala de aula. E ele estava falando sobre o pivot e nossas ideias para o pivot e sobre transformar a cultura. E por acaso tinha um aluno na turma dele cuja formação é em cultura organizacional. E ele disse que nós tínhamos todas as ideias corretas, só que usávamos todos os termos errados. A gente não sabia os nomes para chamar todas as discussões sobre cultura que estávamos escrevendo e falando. Mas foi ele quem disse ao meu pai que leva 7 anos para transformar uma cultura. E isso é baseado na experiência dele na área. É como pilotar um navio. Você não consegue virar rapidamente. E eu acrescento a isso que o motivo de levar tanto tempo para mudar uma cultura é porque leva muito tempo para formar uma cultura. Então, uma vez que uma cultura está formada, você não pode simplesmente dizer, ok, agora vamos ter uma nova ideia que vai mudar tudo. Não muda. Todo mundo ainda mantém todos os velhos hábitos, as velhas ideias, os velhos comportamentos. Só pense na sua própria família, se você decidisse que ninguém poderia se levantar antes do meio-dia e que ninguém fosse dormir antes das 2 da manhã. Seria muito difícil em uma família. Eu sei que seria na nossa família, porque estamos em uma certa idade em que vamos dormir cedo. Seria muito difícil mudar esse tipo de hábito. E você perceberia que está fora de sintonia com todo o resto da sua sociedade. Então, a questão é aprender o que precisa acontecer. E trabalhar um comportamento, uma prática de cada vez, até que, com o tempo, um grupo de pessoas comece a formar os hábitos, que produzem uma cultura TOV, em vez de uma cultura com toxicidade demais. Mas isso leva muito tempo. Quero dizer, leva muito tempo para implementar políticas em um ambiente de trabalho para que funcionem bem. Isso quando as pessoas já são mestres nessas coisas. E apenas algumas pessoas estão envolvidas. Mas quando você tem, digamos, uma igreja com 150 ou 250 pessoas tentando mudar a cultura, a partir de alguns dos comportamentos que estão praticando, isso vai levar muito tempo. Um dos meus alunos, um pastor, quando eu estava falando sobre isso em uma aula, era uma turma de pastores. Ele disse, Scott, você sabe quanto tempo leva para mover o piano da frente da sua igreja? De um lado para o outro? E eu disse, não sei a resposta para essa pergunta. Ele disse, 1 polegada por semana. E eu calculei que isso levaria muito tempo. Mas ele disse, se você tentar mover o piano para o outro lado do palco em 1 semana, as pessoas vão reclamar. Se você mover 1 polegada por semana, ninguém nunca vai perceber. E é disso que estamos falando quando falamos sobre mudar a cultura de uma igreja. Isso leva muito tempo. Pequenos passos, para citar um filme famoso nos Estados Unidos com Bill Murray, Passos de Bebê. Sim, você fala sobre fazer pequenas coisas todos os dias para mudar uma cultura. Você pode compartilhar alguns hábitos que líderes podem começar agora em sua igreja? Ok, vou começar com este. Eu diria que uma das coisas que os líderes podem fazer em uma igreja é, na segunda-feira de manhã ou na terça-feira de manhã, sentar com as pessoas e pedir para que compartilhem seus sentimentos honestos sobre o que aconteceu nos cultos de domingo, sem nenhum feedback, sem nenhuma crítica, em um ambiente seguro, realmente ouvindo o que as pessoas estão ouvindo, vendo e experimentando. A prática de ouvir uns aos outros não é um hábito dos líderes de igreja. O hábito dos líderes de igreja é falar.
É didático, é carismático, é pregação. Eles querem falar e dizer às pessoas o que fazer e não são bons em ouvir. Para que uma boa cultura se desenvolva em uma igreja, o hábito de ouvir precisa ser formado. Talvez a Laura tenha algo a acrescentar aqui. Quando estávamos escrevendo o Pivot, meu pai mandou um livro para minha casa e ele se chamava, na verdade se chama Have. Reforma. Eu estava com o nome na ponta da língua, Renovação da Igreja. E acho que esse é o exemplo mais poderoso que posso compartilhar com vocês. Não vou fingir que sou pastora, não sou líder de igreja, nunca trabalhei em uma igreja. Mas o que li naquela época era tão bonito que ficou comigo. Eram 2 pastores que formaram uma igreja. Ironicamente, vieram aqui para a região de Chicago para uma conferência da Willow Creek, que foi onde meu pai e eu começamos nossa jornada juntos, com todo esse projeto de escrita. Então, eles aprenderam muito na conferência, voltaram para casa na Califórnia, aplicaram tudo o que tinham aprendido e foi um sucesso. A igreja se tornou uma mega igreja. A frequência se multiplicou. E então, com o tempo, esses 2 pastores começaram a se machucar. Carlson pai, quais são os nomes deles? Kent, Carlson, e qual é o nome do outro? Mike Lucan. Então, Kurt e Mike, Kent e Mike começaram a sentir uma perturbação em suas almas. Eles liam gente como Dallas Willard e como os Gigantes da Fé, Eugene Peterson, os autores e pensadores contemplativos, e começaram a sentir essa perturbação na forma como estavam fazendo igreja, por assim dizer. E eles perceberam que as pessoas da congregação tinham se tornado consumistas. Tipo, elas queriam um show no domingo, e no domingo seguinte queriam um show ainda maior e melhor. E eles descreveram esse sentimento. Era como, eles disseram, era como um monstro. No porão que eles tinham que alimentar continuamente, e isso era exaustivo. E então, lutando com essa perturbação interna, eles mencionaram o ego deles e confessaram isso dizendo, nosso ego e nossa ambição, nós estamos alimentando o solo com nosso ego e nossa ambição. E tentando fazer com que o maior número possível de pessoas venha à igreja todo final de semana. E eu acho que a parte mais bonita dessa história é a confissão. É o assumir a responsabilidade e refletir, prestando atenção à perturbação na alma sobre onde o Espírito estava conduzindo. E eles seguiram isso. Eles decidiram, sabe de uma coisa, não vamos mais fazer do sucesso um objetivo. Em vez de nos preocuparmos com quantas pessoas estão vindo, vamos focar em quem essas pessoas estão se tornando. Então, os cultos deles mudaram, a equipe mudou, mas eles ensinaram, decidiram discipular o seu povo, ensinar as pessoas a viverem como Jesus, a fazer disso algo como, se Jesus estivesse aqui, que decisões ele tomaria? E viver o reino em vez de produzir um espetáculo todo domingo. E acho que essa é a melhor maneira que posso descrever para você. Eles são um modelo maravilhoso. Eles são um modelo maravilhoso para nós. Prestar atenção a esse incômodo, ouvi-lo, se render a ele, confessar o pecado onde for necessário e seguir para onde ele conduz. Estamos falando sobre este livro, Pivot, e este livro ajuda as pessoas a enxergar comportamentos tóxicos. Quais são alguns sinais claros de que uma igreja tem uma cultura tóxica? E como? Os líderes podem saber disso? Sinais de uma cultura tóxica. Bem, aqui estão as características que encontramos quando começamos essa jornada há alguns anos. Quando escrevemos Tov pela primeira vez e depois escrevemos Pivot, é o seguinte: sinais de uma cultura tóxica incluem uma personalidade narcisista liderando a igreja e cercada por pessoas que apoiam o líder tóxico.
Outro sinal bastante claro e preocupante é quando as pessoas são motivadas a agir por um profundo medo da ira ou da desaprovação de um líder autoritário. Outro sinal é quando o que mais importa na igreja é a instituição, em vez das pessoas, dos nomes das pessoas e das histórias das pessoas. Um que a Laura já mencionou. É quando algo acontece na igreja e a igreja cria uma narrativa falsa em vez de dizer a verdade. Um ambiente que valoriza a lealdade aos líderes em vez de, digamos, fazer o que é certo no momento. Em vez de perguntar o que o líder vai pensar se eu fizer isso, precisamos perguntar o que Deus nos ensina a fazer nessa situação, o que é certo. Quando você começa a perceber que a igreja está se tornando uma cultura de celebridade, que a igreja quer ser a maior, a melhor, ter os melhores músicos, ter o maior prédio, ter o maior programa de verão, ter o maior número de jovens, ter um torneio especial de vôlei, quando a igreja se torna viciada em ser notada pelo seu sucesso, em vez de pelo seu serviço à comunidade, em vez de humildade, e no final das contas pensamos que o sinal de maturidade é o quanto a igreja se parece com Cristo. E pastores e líderes da igreja fazem a pergunta: como as pessoas no último ano cresceram para se tornarem mais parecidas com Cristo? Não o que ensinamos que seria mais parecido com Cristo, mas que sinais vemos nas pessoas de toda a congregação de que sua igreja está crescendo em semelhança a Cristo. Em vez de serem, digamos, líderes, pessoas poderosas e bem-sucedidas, as pessoas estão fazendo perguntas sobre a semelhança com Cristo. Este é o fim da nossa conversa. Muito obrigado por estar conosco no Comunhão Entrevista. Foi um prazer conversar com você. Obrigado. Muito pelo seu tempo. Muito obrigado por nos receber. Sim, nós realmente gostamos de estar com você. Obrigado. Esperamos vir ao Brasil. Sim, ok. Ok. Gostou desse conteúdo? Quer conhecer mais assuntos parecidos? Basta acessar comunhão.com.br e nos seguir nas redes sociais. Até a próxima!